E aí? Fiquem ligados aqui, galera. A gente só tem uns 20 minutos. Droga, 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 droga. Beleza, vamos começar com pássaros. Quantos pássaros podem existir? Ah não, esse aqui primeiro. Por que não? O Papa Moscas das Seychelles evoluiu por volta de... Espera, calma aí. Comportamento cooperativo? Alguns pássaros cooperam de forma altruísta, mas isso implicaria... A vida na Terra provavelmente começou com uma sopa há pelo menos 3 bilhões e 500 milhões de anos. Isso não faz sentido pra mim. Eu consigo entender tudo sobre... Não tudo, mas entendo a evolução da vida depois que surgiram os primeiros organismos, ou os multicelulares. Antes disso, não entendo como as coisas passaram do nada para estarem vivas. Deus fez isso. Evito usar o argumento do Deus das lacunas ou sequer mencioná-lo, porque não gosto dele. Então eu quero uma explicação definitiva. Existem algumas, cadeias de ácido ribonucleico, e o que especulativamente teria acontecido. Ainda assim, não faz sentido como partículas não vivas se tornariam vivas. Sopa hidrotermal quente com nitrogênio e fósforo. Deus fez tudo. O que fez Deus? Eu só não gosto desse argumento. Também quero dizer que esse é uma transmissão de filosofia. Se eu questionar suas crenças religiosas, não leve como ofensa pessoal. Não estou te atacando. Eu só vou fazer o papel de advogado do diabo para o seu raciocínio. Ou talvez eu discorde de você, uma das duas. Mas quando as pessoas dizem que Deus criou tudo e você pergunta o que criou Deus, elas respondem: ah, isso é ilógico, porque Deus sempre existiu e sempre existirá. Quando você diz que o universo pode ter sempre existido, respondem que isso não faz sentido e que algo precisou criá-lo. Mas aí quando dizem, ok, então o que criou isso? Deus. E o que criou Deus? Deus sempre existiu e sempre existirá. Mas isso não é ilógico, enquanto pensar que o universo poderia sempre ter existido é ilógico. Acreditar que um criador fez o universo é lógico, já que nós também fomos criados por algo anterior. Então simplesmente faz sentido que algo que foi criado tenha algo que o criou, e assim por diante. E em algum momento tem que haver um fim à vista, certo? Então, ou você diz que o universo sempre existiu e sempre existirá, ou você diz que Deus sempre existiu e sempre existirá. Porque em algum momento tinha que haver um ponto de partida definitivo na sua mente, tipo um ponto A. Ou então nenhum ponto de partida, na verdade. Tipo, Deus não teve um ponto de partida, ou o universo não teve um ponto de partida. Na Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim, certo? Você pode dizer que Deus é o começo e o fim, mas por essa lógica isso também não faz sentido. Isso não segue a lógica humana. Da mesma forma que pensar que o universo sempre existiu. Na minha mente, acho igualmente ilógico dizer que Deus criou o universo e que Deus sempre existiu. Assim como é ilógico pensar que o universo sempre existiu e existirá para sempre. Ambos são igualmente ilógicos do ponto de vista racional. Uma delas é uma suposição alternativa. Eu poderia acreditar que o universo sempre existiu por si só. Ou eu posso acreditar que Deus criou o universo e que Deus sempre existiu por si só. Em ambas, você está assumindo que uma coisa, seja o universo ou Deus, sempre existiu e sempre existirá. Alguém disse, lá vem os ateus balançando a cabeça. Não vejo problema nisso. Só estou dizendo que é por isso que eu acredito do jeito que eu acredito. Tenho um desabafo filosófico para postar sobre isso, talvez na próxima semana ou na seguinte. Ainda não decidi. Eu não sei como vou agendar os vídeos, mas você acreditar em Deus e acreditar que Deus criou o universo, não estou dizendo que isso é ilógico. Estou dizendo que tanto isso quanto o universo sempre ter existido são duas coisas que exigem um nível de fé e falta de compreensão, em que você simplesmente tem que acreditar em uma ou na outra. E acredita porque acredita. Faz sentido? Sei que estou chapado e falando muito, mas tento transmitir meus pensamentos da forma mais fácil. Graça e amor. É muito bom. Você poderia provar, provavelmente não deveria provar, mas alguém está provando. Vamos chamá-lo de Jeremy. Você não pode se basear na lógica humana ao pensar sobre a criação ou existência da vida universal. Por quê? Você não pode se basear nessa lógica humana. E isso é verdade. E eu não estou. Se eu me baseasse na lógica humana, não sei se você concorda ou discorda de mim, mas isso me faria dizer que algo criou o universo. Pensar fora da lógica humana me faz considerar que o universo sempre existiu, mas isso não faz sentido para mim, pois só entendo ciclos de vida, morte e renascimento, onde tudo tem um criador. Mas só porque isso acontece não significa que absolutamente tudo o que existe tem um criador, incluindo o próprio universo. Não dá pra vê-los, isso porque eles são realmente pequenos e bem básicos, tanto que provavelmente podemos sair por um tempo sem sentir falta de nenhum. Ei, calma aí, agora tem Jeremias por todo lado, testando várias configurações por causa de um código de trapaça estranho. E alguns deles estão se perguntando se o sol é gostoso, e alguns se perguntam se podem se conectar, e isso pode sair do controle. Já é hora dos peixes?
Nem perto, camarada. Primeiro vem o bilhão entediante, que os cientistas nunca chamam assim, então podemos pular. Depois o Cambriano. Meus tipos favoritos de animais são aqueles que, evolutivamente, eram peixes, viraram criaturas terrestres e depois voltaram a ser criaturas do oceano. Como as baleias, certo? Baleias e golfinhos não eram assim, eles já foram terrestres. Isso faz sentido? Os ancestrais das baleias eram animais terrestres. Sim, os primeiros cetáceos eram anfíbios e descendem de ancestrais terrestres artiodátilos parecidos com cervos. É assim que as baleias costumavam ser. Os ancestrais das baleias eram assim. Tipo, criaturas estranhas, diferentes. É a mesma coisa conosco. Se você olhar para os ancestrais humanos na evolução, a gente provavelmente remonta a muito antes do ser humano em si. Tipo, o quê? Qual é o nosso ancestral mamífero da época dos dinossauros? Essa é uma pergunta melhor para pesquisar no Google sobre evolução. Esses somos nós. Tecnicamente, essa coisa é seu tataravô. Tataravô, 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 tataravô. Algo assim, lá no começo da linhagem. Você é parente disso aí? Não, você não é. Bem, se você acredita na evolução, é sim. Se não acredita na evolução, não é. Mas esse aí não é ele. Ei, esse não é meu pai, eu sei. Mas como eles sabem? DNA, coisas de ancestralidade, muitos ossos. Arqueologia. Posso pesquisar no Google para você, se quiser. Não sei a resposta exata. Como a gente sabe de quais animais descendemos? Comparando duas espécies diferentes pelo DNA, sabemos que são parentes se tiverem um DNA quase idêntico. Mas isso já foi contestado. O que isso prova é que elas evoluíram de um ancestral comum se o DNA delas for quase igual. Desculpa, espera um pouco. O altruísmo cooperativo já foi observado em algumas aves. Filhotes de coruja das torres alimentam irmãos famintos. Os papamoscas das Seychelles criam os filhotes juntos. Embora não seja conclusivo, muitos animais parecem ter comportamentos que podem ser vistos como gentileza. Se isso surgiu de forma convergente em tantas espécies, a gentileza seria só uma estratégia de sobrevivência? Depois vem o período cambriano. Os jeremias estão formando incríveis organismos multicelulares. Meu Deus, o que é isso? Adoro como ele alterna entre assuntos filosóficos aleatórios e depois fala de peixes e outras coisas. Um aumento no oxigênio. Isso soou tão estúpido. Sabe o que eu quero dizer? Meu Deus, isso soou tão idiota. Foi a coisa mais idiota que eu já disse. Isso gerou muitos novos planos corporais e deixou todos um pouco estranhos. Com predadores em alta, muitas espécies desenvolvem defesas, como rapidez e movimentos constantes. Eu falei, ei, vocês entendem essas coisas. Ou uma bocada lenta e intragável de casca. Ei, isso é uma ótima ideia. Veja os primos deles, os caranguejos ferradura. Vamos fazer isso sempre, sem mudar, e eles realmente querem. É impressionante que os caranguejos ferradura praticamente não tenham evoluído por mais de 1 bilhão de anos. Olhando para frente, em 400 milhões de anos, enquanto as baleias evoluem rapidamente de ratos estranhos para submarinos vivos, os caranguejos ferradura quase não mudam, tornando seus encontros cada vez mais constrangedores. Ei, então, você quer evoluir em algum momento depois, ou... Não, mas o mais interessante sobre o Cambriano é... Ok, espera um minuto. Se a bondade é só uma estratégia de sobrevivência e resultado da seleção natural, isso não indica que agimos bem apenas por interesse próprio, como transmitir genes ou receber favores? Bem... Ayn Rand e muitos filósofos argumentam que qualquer ato de bondade é impossível, pois tudo de bom que você faz acaba te beneficiando de algum modo, podendo ser atribuído ao egoísmo. Segurar a porta para alguém te faz sentir bem, então na verdade isso te torna uma pessoa egoísta. Ajudar alguém em uma prova é egoísmo porque você está fazendo isso para se beneficiar, já que essa pessoa vai gostar mais de você, certo? Coisas desse tipo. Podemos ir a exemplos extremos. Eu e você na guerra do Vietnã e uma granada cai ao nosso lado. Se eu pular em cima da granada, eu morro e você vive. Eu faço isso porque... A dor e a culpa que eu sentiria sabendo que você morreria, se eu sobrevivesse, seriam piores do que simplesmente pular na granada e morrer. Não concordo com isso. Eu acho que a bondade existe no altruísmo, mas não acho que você possa... Eu não acho que você possa atribuir muitas coisas gentis que as pessoas fazem umas pelas outras como algo que elas estão fazendo, inerentemente, para o próprio benefício. Talvez. A aplicação dos princípios da evolução darwiniana à ética e à cultura é chamada de darwinismo universal, nomeado em homenagem a Leonard Darwin, primo de Charles Darwin.
Isso foi uma mentira. Quebrei nossa confiança e me senti mal, porque mentir se tornou um tabu socialmente inaceitável após milhares de anos de evolução cultural. Veja, as sociedades evoluem como organismos, adaptando-se à tecnologia, vestuário, linguagem, dança e humor em resposta a pressões seletivas. Mantenha a mente aberta, porque agora as coisas ficam interessantes. Já falamos bastante sobre o Cambriano. Você diz, estou cansado de anomalocares. Já existem peixes? Primeiro, como você ousa? Sim, já há peixes, mas eles parecem... Avançar no tempo é algo... Não importa o quanto avancemos, sempre haverá limites. Só conseguimos ir até onde a mente humana consegue compreender sobre a criação. Acho que é uma grande questão, então sem solução, porque não conseguimos entender. É aí que entra a questão da fé, e as pessoas que buscam isso incansavelmente estão atrás da verdade. Eu concordaria com isso. Sim, eu ainda acho que vale a pena conversar sobre isso, mas somos limitados pelas nossas próprias percepções e modo de vida. Qualquer coisa que você faça para tentar realmente entender a origem do universo ou o significado do universo como um todo é fisicamente impossível, porque você é limitado pelos seus próprios pensamentos, desejos, percepção humana e raciocínio individual. Tipo, você não é um robô que pode simplesmente compreender as coisas de todas as formas possíveis e imagináveis. Você está limitado à sua mente, percepções, idioma e a forma como transmite e pensa nesse idioma, certo? Existem palavras que existem em outros idiomas e que não existem aqui, mesmo só no nível humano. O exemplo comum que eu sempre uso é algo como schadenfreude, que é aquela sensação de alegria que você sente com a dor de outra pessoa. Podemos dizer isso, mas outros idiomas têm palavras com significados diferentes que nem conseguimos usar, o que também limita. Pico para o sub-GVZ. Já sentiu isso? Acho a lógica cristã meio ilógica, mas me sinto culpado por não crer em Deus. Também já me senti culpado, por isso não abandonei o cristianismo ou deixei de me identificar como cristão antes, pois quando surgiram dúvidas, achei que era pecado. Então isso continuou me atingindo. Eu pensei, bem, esse é meio que o objetivo, é para eu me sentir mal. Fui me afastando da igreja aos poucos. Por que fala tanto em Deus se não acredita? Não sei. Quando alguém perguntou por que eu digo meu Deus ou Jesus Cristo como uma resposta, é só uma reação geral de linguagem a alguma coisa. O que acha da teoria de Deus do Kai Cenat? Qual é essa teoria? Porque está usando um crucifixo? Não, é uma corrente cubana. Não uso crucifixo desde antes de começar a namorar a Brooke, há mais de 3 anos e meio. Não uso mais crucifixo. Fui criticado por pessoas para parar de usar na época em que também acreditava em um poder superior. Hoje não digo que não acredito, mas não tenho certeza. Sou apenas agnóstico. Antes eu só acreditava em um Deus, sem saber o que era. 100 milhões de anos. Agora peixes mais esquisitos estão ficando nas águas rasas, o que acaba sendo uma porta de entrada para andar em terra firme. Não desse jeito. É mais como... Joe Bart, sem ofensa, mas algo não surge do nada, só se sempre existiu. E no universo, isso mostra criação ou apenas acaso ao longo de um tempo praticamente infinito. Você disse que algo não surge do nada a menos que sempre existisse. O universo sempre existiu. Eu fui criado. Por que você não poderia simplesmente atribuir essa mesma lógica a Deus, não é certo? Eu sinto que você está vendo isso de uma perspectiva tendenciosa. Isso. E agora você tem o primeiro terrestre. O universo mostra a criação. Deus também não teria mostrado de forma inerente que algo o criou ou lhe deu a capacidade de entender. Tudo o que sabemos vem do conhecimento aprendido. E você, como surgiu, como sempre existiu? Isso pode parecer estúpido. Como você pode sempre existir e ainda assim ter conhecimento infinito sobre coisas que ainda não existem para você? Deus está fora do nosso universo. Também é possível que existam outros universos além do nosso. Na teoria do multiverso pode-se dizer que o universo sempre existiu. Isso nos leva a um argumento em loop infinito, certo? Há certas coisas que podem ser discutidas e há certas coisas que vão ser discutidas. Mas no fim das contas é assim. Você acredita no que acredita, eu acredito no que acredito. Eu não vou conseguir ver do seu ponto de vista porque você acha que eu sou tendencioso e eu acho que você é tendencioso, se isso faz sentido. Nenhum de nós consegue ver isso de uma perspectiva a priori. Você cresceu em um clima diferente, uma vida diferente da minha, e obviamente pensa de forma razoável e lógica diferente de mim. Eu não estou certo. Você não está certo. Eu não estou errado. Você não está errado. Você não sabe se Deus sempre existiu? Você acredita que Deus sempre existiu, enquanto eu apenas acho que o universo possa ter existido sempre. Não é fé, pois não envolve crenças sólidas na doutrina ou textos religiosos baseados em compreensão espiritual. É só o mesmo tipo de sentimento do que eu acredito, certo? Eu não posso tirar isso de você, e é assim, você não vai mudar minha opinião.
Vertebrados. Certo, mas ainda não é a vez dos dinossauros. Calma, protomamíferos, tudo acontece devagar. Seleção natural não é só um videogame. Bem-vindo de volta ao canal, hoje vamos conferir o novo jogo Evolução. Ele está em desenvolvimento há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Ok, tudo bem. Então, se ainda não existem dinossauros, que tipo de animais nós temos? Bem, como agora estamos entrando no Permiano, chegamos à era dos sinápsidos, um grupo que inclui os icônicos dimetrodons, o bastante rechonchudo cotilarinco, que eram perfeitos. Há coisas peludas e estranhas por aí, mas provavelmente não darão em nada. Espere só um instante. Hoje, há 8,2 bilhões de pessoas no planeta. Segundo o darwinismo universal, pode haver 100 vezes mais memes influenciando nossa evolução social e nosso senso de ética. Um meme, neste caso, é uma unidade de informação cultural capaz de se autorreplicar, como proposto no livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. O termo inclui qualquer ideia transmitida entre pessoas, da nona de Beethoven ao Mach ou ao Cheeto, e assim todo o progresso social pode, em teoria, ser dividido em memes. No passado existia o mullet, mas hoje não. Provavelmente você também não está de toga assistindo isso. Quer dizer, talvez você esteja, eu não sei da sua vida. Mas você escreveu no seu tablete de argila hoje de manhã usando seu estilete de junco sobre a consistência do cobre que o seu comerciante te deu? Se a resposta for não, então parabéns. Você não vive na antiga Babilônia. Assim como os genes, a variação dos memes permitiu a evolução da cultura. Porém, essa teoria fica... Ele está basicamente dizendo que, com o tempo, Bem, acho que estou interpretando isso como nós, enquanto espécie, começamos a evoluir cada vez menos fisicamente, além de, você sabe, perder coisas específicas das quais não precisamos mais para sobreviver. Nossa evolução passou a ser social, através de crenças culturais, regras e funcionalidade. Certo? Nós não precisamos mais, sabe, de músculos peitorais maiores ou ombros mais largos para lutar com um bisão. Você trabalha das 9 às 5, faz serviço elétrico ou outra coisa qualquer. Ainda mudamos de outras formas como grupo de indivíduos. Estranho. Dawkins argumenta que grupos de... Preciso parar de ler as doações um pouco para conseguir passar por isso. Já vejo alguns parágrafos chegando. Vou ler, mas depois me dê um minuto. Harry, valeu pelos 3. Terminei meu terceiro. Não sei o que dizer. Tenho pensado sobre a morte. Tenho sentido muito medo sobre o conceito de ser só vida e morte, o nada, por toda a eternidade. Não consigo realmente pensar em como afastar isso. Outra existência universal completa. Eu só quero saber se você pode me dar um conselho sobre como lidar com isso. Irmão, eu ainda estou lidando com isso também. Não posso realmente te ajudar, cara. Me desculpa. Já falei sobre isso antes. Não gosto da ideia da morte e não quero morrer. Não sei como lidar com isso. Marco Aurélio e outros estoicos afirmam que a morte é só a perda de um momento. Não é a perda do passado que já não existe, nem do futuro que ainda não existe. Lembre que o você de hoje já terá morrido quando chegar sua morte, especialmente se viver até uns 70 anos. O eu que fala agora não existirá em 30 anos. Obviamente, o corpo físico que me habita vai existir, mas o meu jeito de pensar e tudo o que eu sei, amo e você sabe, lembro, vai mudar completamente, certo? Então, eu sou como uma cápsula do tempo que não vai existir em 5 minutos. E a todo instante, seu cérebro mudará. Memes trabalhando juntos são o que facilitam ideias humanas mais complexas. Ideias humanas, como línguas e tradições, se espalham de pessoa para pessoa como vírus mentais. Calma, não está ficando exagerado? A viagem só começou. Por que não se pode falar sobre a evolução de tudo sem abordar por que não queremos mudar? Eu já gosto de mim mesmo. Tem algo em mim que você não gosta? Claro que não. Não é isso que eu... Só porque nunca fui um rato-cavalo peludo não significa... Desculpe. Eu só... É como se 2 vídeos estivessem sendo misturados e isso está me deixando muito confuso. Você não entenderia. Após a extinção em massa do Permiano, no início do Triássico, a maioria das espécies parece ter percebido que era hora de deixar de ser tão esquisita. A maioria das espécies, e pelos próximos milhões de anos, os dinossauros vão dominar e ocupar praticamente todos os nichos. Ser alto ou pequeno, comer folhas, se divertir, essas criaturas valeram a espera. Não vejo nada que possa estragar isso, então vou ali comprar leite. Você pode cuidar dos dinossauros enquanto eu estiver fora? Beleza, valeu. Quem você veio? Bem, isso é um problema. Ei, mas a gente sobreviveu a essa parada, chat. A gente sobreviveu a essa parada. Aquele meteoro acabou com aqueles caras. A gente vivia em buracos. Agora quem vai dominar o planeta são esses bichos roedores ansiosos. Eu nem quero imaginar que tipo de sociedade eles teriam.
A maioria das casas humanas tem ao menos um parasita. Penicillus parasites, ou lápis, é uma espécie que usa sua capacidade de criar marcas para atrair hospedeiros desavisados, incentivando-os a facilitar sua sobrevivência e reprodução contínuas. Segundo a teoria dos memes autorreplicantes de Dawkins, esta é uma definição válida de lápis. Mas obviamente soa estranho, não é? Talvez... Sim, como se um lápis tivesse consciência e quisesse existir. A evolução dos memes, como Dawkins descreve, é considerada controversa e até vista como uma metáfora sem sentido que dá agência ao inanimado. E eu concordo que dizer que toda mudança cultural pode ser mapeada para essas unidades é um pouco forçado. No entanto, não concordo que a teoria dos memes seja totalmente sem sentido, principalmente se a considerarmos uma metáfora. Porque tudo em nossas vidas modernas está em constante fluxo de mudança viral. Lápis não são parasitas. Eles são só lápis, mas como é fácil personificá-los ou outras criações humanas, mostra o quanto nossa cultura evolui de forma implacável. Até mesmo este canal se transformou radicalmente, e embora eu esteja satisfeito com o caminho dele, não consigo deixar de me perguntar. É louco, se os humanos não deixarem de existir ou não se destruírem nos próximos 100 anos, quando já estivermos mortos... Quero dizer, esse é só um pensamento básico que as pessoas têm. Como será o mundo daqui a 2000 anos? Como as pessoas no ano 4000 vão olhar para nós? Será que eles vão nos ver do mesmo jeito que vemos os romanos e as pessoas que viveram nos primeiros dias da nossa era? Será que eles vão estudar a gente? Isso me dá medo de ficar de fora. Não quero dizer que queria ter nascido depois, porque acho que agora é a melhor época para estar vivo. Porque agora é a única época para estar vivo, porra. Mas seria legal se eu pudesse saber como que vai ser a humanidade no futuro, mas a gente nunca vai saber. Provavelmente todos nós vamos morrer antes de 2100. O ano 3000 nem está ao alcance da gente, cara. É tão longe que nunca saberemos como é, porque agora seria a única época para viver. Este é o único momento em que você existe e existirá. Cada um dos seus ancestrais e tudo o que existiu antes de você basicamente culminou na sua existência neste exato momento. As chances de você existir são tão baixas que cada ancestral teve que se unir exatamente no momento e com a pessoa certa para que aquele espermatozoide específico encontrasse o óvulo, criando alguém que, por sua vez, teria que encontrar a pessoa certa até chegar em você, certo? A cadeia nunca acaba e vai ficando cada vez mais improvável, não é só sua mãe conhecer seu pai. A mãe da sua mãe conheceu o pai dela, e a mãe do seu pai conheceu o pai dele. Além disso, os pais deles também precisaram se conhecer. E assim por diante, e todos eles tiveram que conceber exatamente no mesmo momento em que conceberam. Porque você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós. E isso continua por um nível infinito de ancestralidade. As chances de você estar vivo agora são tão baixas que este é o único momento em que poderia existir fisicamente no universo. Talvez não em outros universos, mas neste, agora é sua única existência. Não fique triste por não ter vivido no passado ou por querer viver no futuro, pois agora é o único momento em que você existe. Posso mudar. Bem-vindos de volta à Nação Gamer, ao episódio 800.002 da minha evolução liderada. Não necessariamente, porque ornitorrinco. Vamos jogar! Se você sente que os anos estão escorrendo pelos seus dedos como areia solta, lembre-se que no final deste vídeo haverá um sorteio de camiseta. Com o fim dos dinossauros, inicia-se o Cenozoico. Embora a vida tenha passado por dificuldades, os mamíferos iniciam essa nova era com novatos interessantes. Temos esses caras, agora os mamutes também estão aqui, o que é bom, e alguns gigantes perdidos, só para variar. Ok, isso está funcionando, agora metade deles se extinguiu. O que houve? Bem, alguns macacos sem garras afiadas percebem que podem fazer gravetos pontiagudos e enfiar esses gravetos em outros animais e cozinhar esses animais para liberar um bônus extra de nutrição, o que faz com que seus cérebros fiquem mais sofisticados e eles possam cooperar melhor. E agora eles deram uma mordida do tamanho de uma extinção em massa na cadeia alimentar. Tudo bem, pois eles também criam arte, cultura e memes, mesmo que ainda não sejam muito bons. Encontros? Eu adoro observar pinturas rupestres antigas, como já disse antes, onde começaram a pintar. Você pode literalmente ver a evolução da consciência humana nas pinturas rupestres, porque eles originalmente pintavam outras coisas que viam, como os animais que caçavam no ambiente deles, e então começaram aos poucos a pintar as próprias mãos,
as pessoas e as famílias deles, até começarem a entender e reconhecer o senso de si mesmos. Outros hominídeos podem ser só genes. E então veio a linguagem, e eles começaram a falar uns com os outros, a ter palavras bem simples que formavam frases. E então, com o tempo, agora temos a linguagem e podemos conversar uns com os outros. Isso é inteligente. Não se preocupe, os humanos definitivamente não vão cozinhar e comer eles também. Na maioria das vezes, eu me sinto muito bem com essa sendo a espécie que se espalhou por toda parte. Eu me pergunto se a fome insaciável deles e a inquietação geral vão levar a alguma coisa. O único crescimento aceitável é o crescimento infinito. Esse é, sem dúvida, o ethos dominante dos séculos 20 e 21. O meme mais viral da nossa época, segundo Dawkins. Essa busca por margens de lucro exponenciais levou a todo tipo de fenômenos curiosos, como a enxitificação, uma palavra engraçada para a degradação generalizada de produtos que começou como um termo para o declínio de plataformas online, mas que agora pode se aplicar a quase tudo. Está ruim agora, cara. Por que lançam celulares novos todo ano? É como se a competição contra outros humanos impulsionasse o progresso, mas também fosse muito irritante como consumidor ter que lidar com a quantidade de coisas novas que aparecem. E às vezes isso é bom, mas na maioria das vezes, quando se trata de tecnologia, você pode comprar um celular novinho e 6 meses depois já tem outro que é melhor que o seu. Por que estou gastando tanto? Ainda cobram um preço premium só por ser lançamento, mesmo depois de 2 anos. E aí você acaba desperdiçando dinheiro em algo que daqui a 1 ano já não vale mais nada, sabe? Tudo vai ficando mais caro, você joga fora e fica com o celular. Sempre digo que isso foge do assunto. Com que frequência vocês trocam de celular? Tipo, quantos anos vocês ficam com o mesmo? Eu diria... Ô Mike, para de mandar mensagem. Eu diria uns 4 a 6 anos. Troco de celular. Você acredita que os homens das cavernas, na época em que estavam descobrindo as coisas, comiam bebês? Sim, aconteceu 1 ou 2 vezes. O que estou tentando dizer é que o ser humano nunca vai entender tudo sobre o universo porque ele é muito complexo. É complexo demais para os humanos compreenderem, mesmo sem lógica ou ética humanas. Bob pelos 3. Você acredita em vida após a morte? Como acha que seria? Eu não acredito. Trash pelos 3. Pense sobre a criação comparativa do universo. Nós somos feitos de matéria e átomos, e usamos a analogia baseada na percepção humana como eficaz, exceto pelo fato de que nova matéria não pode ser criada nem destruída. Usar a existência da vida como motivo para um criador do universo não é justificativa suficiente. Espero que faça sentido. Todos os aspectos da nossa vida diária. Um exemplo meio caricatural desse tipo de involução é a reduflação, onde as empresas diminuem cada vez mais a quantidade do produto para tentar extrair um pouco mais dos consumidores e manter esses números sempre subindo. Essa ideia limitada de progresso não é nova. O declínio das moedas de prata cunhadas no Império Romano segue um padrão surpreendentemente parecido, mas, tomando isso como exemplo, fica óbvio que essa prática não é sustentável a longo prazo. Não querendo subir no palanque, mas essas pequenas crueldades são ainda mais irritantes quando vistas no contexto da história da Terra. Bilhões de anos de evolução e sobrevivência a extinções para, no fim, uns idiotas impedirem você de comprar um pacote de batata frita de tamanho normal. Esse é realmente o ápice da evolução biológica e social, o ponto culminante do longo arco da vida? Você esperaria que houvesse só um pouquinho mais de espaço para compaixão, ou pelo menos eu gostaria de entender. Desculpa, não quis ser rude antes. Percebo que você está passando por algo. Acho que só estou com medo. Medo de quê? De como o mundo e eu mudamos juntos. Passei por tantas mudanças que mal me reconheço. Mas você permaneceu tão firme. Éon após éon eu queria ter esse tipo de confiança. Às vezes eu me pergunto se ainda sou eu mesmo. Que loucura. Uau, muito obrigado. Certo, ainda precisamos concluir o Antropoceno e além, então, não temos tempo para edições sofisticadas. Pronto, vamos ver. A Era do Gelo termina e humanos modernos passam a ocupar diversos vales de rios. Eles praticam agricultura e constroem casas. E, mano, qual é o sentido da vida para começo de conversa? Tipo, do ponto de vista evolutivo, Tipo, eu sei que as células têm 2 opções. Basicamente, se tornar um organismo unicelular imortal ou se reproduzir e espalhar, diversificação genética, morrer, e aí o mesmo, o renascimento dessas coisas. Fazem a mesma coisa de novo e de novo. Mas, tipo, a vida primitiva, o que diabos motivava ela a se reproduzir? Morrer, se reproduzir, morrer, se reproduzir, morrer. Tipo, qual é o sentido disso? Qual é o sentido de fazer isso do ponto de vista biológico? Não tem sentido. Eu acho que é isso. A vida é você se reproduzir, sentir as coisas, mas por quê? Qual o sentido de fazer streaming por diversão e qual o sentido de se reproduzir? É ter filhos. Qual é o sentido de ter filhos para espalhar os genes?
Qual é o sentido de espalhar os genes para garantir algum tipo de imortalidade que vai além de você? Mas qual é o sentido disso? É isso que estou dizendo. É como se você voltasse o suficiente no tempo. Tipo, a gente poderia sentar aqui e ter uma conversa com propósito significativa sobre por que você, eu ou qualquer outra pessoa quer ter filhos em algum momento no futuro. Se você voltar bastante no tempo, há um momento em que os animais não têm consciência e agem apenas por instinto para se reproduzir. Mas pra quê? Tipo, por quê? Alguns crimes de guerra, eles colaboram com outros animais, como cavalos, usados para arar campos, mas principalmente para crimes de guerra. De vez em quando, eles fazem alguns murais ou tigelas divertidas. Você pode chamar de química, mas por que ela é assim? É isso que digo. Pra mim não faz sentido, tipo, você pode dizer que as coisas se reproduzem para evitar a morte e espalhar seus genes? Tudo bem, mas qual é a centelha de algo que cria isso? Tipo, qual foi a primeira coisa que fez com que fosse inato, sabe, para os seres vivos sentirem a necessidade de se reproduzir antes da morte? Mas na maioria das vezes, eles fazem murais. Porque não havia consciência, certo? Então, tipo, não existe uma motivação filosófica para isso. É biológico, mas de onde vem isso? Você pode dizer Deus, mas Bíblia e evolução não coincidem. Então é isso que é confuso. Porque a resposta não pode ser Deus se Deus nega o processo lógico que estou seguindo agora. Ou não Deus, a Bíblia. E eles cometendo crimes de guerra? Sim, eles fazem. Agora seja, você me fez pesquisar no Google. Pesquisando no Google, o cristianismo acredita na evolução? Algumas denominações podem acreditar. ICC, sem conflito entre fé e ciência da evolução. Deus criou as pessoas e os humanos são biologicamente ligados a outros seres. Há diferentes interpretações dos primeiros capítulos de Gênesis, sobre se evoluímos ou não de outras coisas, ou se a evolução começou após a criação humana, ponto de interrogação. Eu não sei. E essa é basicamente a história em poucas palavras. Havia algumas ideias interessantes, como fazer pilares bem altos, ou cabeças bem grandes em cima de pilares bem altos, mas a maioria das ideias deveria ter ficado nos rascunhos. Eu aprecio como comidas como o bolinho são... Reflexão sobre o paradoxo do navio de Teseu. O quê? Quando se tem um navio, tipo, você está falando daquela parada em que é tipo, quando é que ele se torna um novo navio? Ou ainda é o mesmo navio? A ideia é assim, se eu tenho um barco e começo a substituir as partes desse barco ao longo do tempo, em que momento esse barco se torna um novo barco? Não é, porque o que faz o barco é o nome do barco. Se você continuar mantendo o nome do barco o mesmo, ele sempre será o mesmo barco na sua cabeça, independentemente de como esse barco pareça ou se os materiais são novos ou velhos. Sua mente faz tudo ser real, não o material. Universal cultural e comidas como o casu-marzu não são. Essa é exclusivamente da Sardenha, mas nenhuma dessas coisas é suficiente para inclinar a balança a favor da humanidade. Então, a pontuação final para os humanos está espalhada de forma consistente ao longo do longo arco da evolução cultural, através de sociedades e períodos de tempo, são representações de cães feitas não por qualquer razão prática, mas por verdadeiro afeto. Os romanos costumavam gravar poemas nas sepulturas de seus cães, como este: "Estou em lágrimas ao te levar ao descanso, tanto quanto me alegrei ao te trazer para casa há 15 anos. E isso é estranho. Porque se o altruísmo é apenas uma tática para garantir nossa sobrevivência, qual é a vantagem de lamentar por uma espécie completamente não relacionada? Quer dizer, claro, os cães nos ajudaram de várias maneiras. Viu? É por isso que eu odeio ser advogado do diabo. Você fica triste sem eles porque estar com eles te fazia feliz. Algum tipo de garantia da sua própria imortalidade. Porque mesmo que você não viva com um cachorro, é como se afastar do seu animal de casa. Se você se afasta do seu animal de casa, ainda fica feliz que ele exista, mesmo que não o veja, porque sabe que ainda há vida lá. Eu não sei, é alguma coisa estranha do subconsciente, uma parada toda confusa pra caramba. Você poderia dizer que é egoísmo, mas eu não diria que é, mas essa seria a resposta. Uma espécie completamente diferente, digo. Dizem que ao adotar um cachorro, você garante 10 a 12 anos de felicidade, mesmo em dias tristes. Claro, cachorro. Discordo, pois toda essa merda de perder o cachorro é mais do que um dia de tristeza. Ajudaram a gente. Especialmente se for um cachorro que você conhece desde criança. De várias formas, mas a humanidade tem feito arte reverencial de animais selvagens desde nossos primeiros desenhos, mostrando apreciação e empatia por espécies que poderiam facilmente ter nos matado. Isso é só uma estratégia de sobrevivência? Também temos uma tendência a cuidar dos doentes e idosos e fazemos isso há muito, muito tempo. Isso é só uma estratégia de sobrevivência? Em uma língua extinta, um antigo humano foi provavelmente o primeiro a dizer "eu te amo" a alguém.
E isso é apenas um sentimento que eles tinham, e provavelmente esse sentimento existia antes mesmo de conseguirem expressá-lo. Mas houve um momento em que alguém conseguiu colocar essas emoções, sentir essas emoções em palavras. Só sobrevivência. Talvez fossem guiados por sinais químicos para transmitir seus genes. Tudo bem. Mas não tenho certeza se isso realmente importa. Porque, independentemente de como adquirimos a capacidade de nos importar, certamente podemos. Importa mesmo se o altruísmo, em certo nível, for uma estratégia de sobrevivência presente em outros animais? Em meio a todo esse caos turbulento, podemos ter razoável certeza de que nossa espécie é uma manifestação da vida capaz de compaixão pelo que nos cerca. Não deveríamos tentar, já que após o antropoceno vem o atomaceno? Mano, a única outra coisa... Não, deixa pra lá. Nós estamos com recursos esgotados. Eu estava prestes a começar a mostrar vídeos de castores. Causar o colapso da civilização global. O inverno nuclear das tecnoguerras de 2020, 2060 e 2070 apaga o sol, causa fracasso das colheitas e inicia o grande desaparecimento na Terra. Ele voltou a dizer que o altruísmo existe em outros animais e explicou por quê. Eu assisti a um vídeo. Já viu um castor derrubar uma árvore? Eles roem a árvore, param de repente e escutam ficando imóveis. E eles esperam ouvir a árvore rachar. Quando percebem que rachou, eles correm. Isso é algo biológico? Sempre me pergunto, pois alguns traços são aprendidos, certo? Não somos o único animal que transmite conhecimento aos descendentes, mesmo entre outras espécies. E talvez essa seja uma pergunta que dá para pesquisar no Google, né? Alguns animais, como cachorros, já nascem com características como o instinto de fazer ninho. Mesmo que nunca tenham sido ensinadas a fazer isso, as cadelas vão fazer ninho. Os castores sabem ouvir os estalos de uma árvore para saber quando ela vai cair, assim eles podem sair do caminho para não serem esmagados. Eles aprenderam isso? Ou isso está de alguma forma nos genes deles, de modo que eles já sabem como agir? E eles esperam. Eu tenho que te mostrar o vídeo. Olha pra ele. Escuta. Olha pra ele. Escuta. É isso que ele está fazendo. Ele espera. Bem, ele está esperando. Nada. Ele faz de novo. Ele vai dar uma roída. Ele espera. E ele ouviu. Um pequeno estalo. Não é o suficiente. Você faz um pouco mais. Eles aprendem observando isso. Então, tipo, filhotes de castor vão observar a mãe ou o pai derrubando árvores. Olha, ele está voltando. Aqui está. Ele ouve o estalo e fica assustado. Ernest. Sobreviventes humanos, refugiados sob o Parque Nacional da Caverna do Mamute, descobrem por acaso o vasto mundo subterrâneo. Depois ocorre a cena do Malum, onde antigos habitantes retomam a superfície e a humanidade vira marionete deles por milhões de gerações. Depois acontece a cena de Cthulhu, que é bem autoexplicativa, para ser sincero. Após a queda do último grande necromante dos deuses exteriores, graças ao povo cefalópode e seu conhecimento comunitário, a civilização pode renascer. A cena da Simbia inaugura uma nova era de positividade, com a cultura finalmente se unindo em torno de uma doutrina de harmonia e justiça para todos, alcançando as alturas que a humanidade sempre teve potencial para atingir, mas talvez isso seja o mais frustrante. O fato de que os humanos realmente têm potencial para o altruísmo e a compaixão, talvez mais do que qualquer outra coisa na história da Terra, ou até mesmo qualquer outra coisa na história do cosmos. Mesmo assim, podemos escolher conscientemente não agir assim. Ei, pedir a um tigre para não atacar civis inocentes é irreal, mas é totalmente razoável exigir isso de uma pessoa. Um leão pode comer seus rins, mas nunca negaria a eles um tratamento vital. Leões nunca fariam isso. A crueldade humana em todas as suas formas é única porque a maioria de nós, literalmente, sabe o que é certo. E enquanto especulamos sobre o futuro de absolutamente tudo, eu diria que alguns de nós estão bem interessados em evitar que as coisas piorem, e alguns de nós são bem. Você nunca disse que um leão é um animal ruim porque ele mata, mas se uma pessoa mata alguém, ela é uma pessoa ruim. Enon tirando dinheiro das pessoas antes do Armagedon. Uma coisa que talvez eu tenha deixado passar é que a evolução não é um mecanismo de melhoria linear. Evoluir é mudar mais do que progredir, e os experimentos da natureza falham o tempo todo. Então, a pergunta é, como o nosso capítulo da história da vida vai terminar? Será que vamos conseguir olhar para trás e dizer que esses bilhões de anos de luta valeram a pena? Ou tudo vai desaparecer em algo sem sentido?
Agora você pode repetir o mesmo corte de cabelo sempre. Bem-vindo ao episódio 8,2 bilhões. Se a minha iluminação parece estranha, é porque o sol se transformou em uma anã vermelha e logo será extinto como uma vela efêmera na escuridão infinita. Então, não se esqueça de esmagar o botão de curtir. O papa-moscas das Seychelles é um pássaro de cor verde amarronzada que fica entre... Meu Deus, né? De novo isso. Foi no início do vídeo e não fez sentido. Entre 13 e 14 centímetros, possui sobrancelha clara diante dos olhos e vive em áreas de arbustos. Mas acho que a minha coisa favorita sobre o papa-moscas das Seychelles tem que ser o seu canto. É esse sonzinho melodioso de assobio. O que mais amo é como isso me faz lembrar que, mesmo com ouvidos diferentes dos de um pássaro, ainda consigo ouvir seus cantos e refletir. Eu curto muito, mano. Aquele cara canta demais. Como isso me lembra que meus ouvidos, que são completamente diferentes dos de um pássaro... O que eles estão falando um com o outro? Ouço seus chamados e penso, que lindo. Às vezes me pergunto se outros animais apreciam o canto dos pássaros. Não acho improvável. Há evidências de que ursos gostam de paisagens naturais, pois já foram vistos voltando a locais bonitos como humanos. Apenas sentando e observando a criação, sem nenhum motivo aparente, além de ser agradável de se ver. E quem sabe, talvez outras espécies negligenciadas também sejam capazes de encontrar beleza. É quase impossível provar, mas eu gosto de pensar que sim, porque, veja, o que eu queria dizer era que é loucura você ter medo de não ser mais você mesmo. O quê? Claro que você continua sendo você. Não importa se evoluiu ou mudou, mudanças sempre acontecem. A incerteza é a única constante do universo. E olha, eu não tenho certeza de onde tudo isso vai dar. Daqui a mais 400 milhões de anos, talvez eu finalmente tenha que mudar as coisas. Ou talvez eu já esteja extinto. Eu não sei. Mas o que eu sei é que, enquanto eu tiver o privilégio de existir, vou aproveitar cada momento disso. E você também deveria. Porque não importa o que aconteça, você sempre será você mesmo. E você é alguém que significa o mundo pra mim e sempre significou. Então é isso. Eu te agradeço por dizer isso. Eu te amo. Eu também te amo. A baleia e a porra do caranguejo ferradura. O nosso mundo em constante evolução poderia ser chamado de dinâmico, mas seria mais apropriado chamá-lo de caótico. A Organização das Nações Unidas não conseguiu aprovar de novo um tratado sobre poluição plástica e mais de 280 fontes de notícias cobriram o caso. Felizmente, o patrocinador de hoje, Ground News. Beleza, não como patrocinador, mas cara, as pessoas fazem esse tipo de coisa porque isso volta ao que eu estava dizendo. Não sei se foi nessa live ou em outra live. Chegará um momento em que você precisará escolher entre dinheiro ou viver de verdade. E se você escolher o dinheiro, vai ter que abrir mão de muitas coisas da vida que você provavelmente teria. Estar no comando de empresas te deixa robótico, certo? Como se você estivesse totalmente focado em lucros e em apresentar, sabe, um relatório feliz para os investidores e conseguir bons resultados trimestrais a ponto de não se importar mais. Tipo, ok, talvez isso destrua a Terra e nos afete. As notícias me ajudaram a analisar tudo isso. Ground News é um site. Como você vive sem ganhar dinheiro? Não estou dizendo que isso signifique não ganhar dinheiro. Estou dizendo que há muitos empregos que você pode seguir onde você vai abrir mão da vida em família. Você não vai ter namorada, você não vai ter amigos, você vai estar constantemente viajando, você vai estar sozinho, você vai ficar preso em um hotel. Participar de uma reunião, conversar com várias pessoas, e tudo acaba ficando monótono, não é? E você simplesmente vai parar de se importar porque tudo o que você faz é trabalhar, dormir, acordar e fazer isso repetidamente, certo? Depende se você valoriza ganhar esse dinheiro, basicamente sem vida por 10 a 20 anos para depois se aposentar jovem ou fazer o que quiser. Ou se você vai pegar tipo um emprego comum e aí conseguir viver de verdade e realmente ter algum tipo de vida pessoal. Existem carreiras que podem ter os dois. Depende do caminho que você escolhe. É por isso que o mercado de trabalho fica muito mais confuso quando você entra nele. Estou em situação diferente por trabalhar com redes sociais, mas minha namorada e a maioria dos meus amigos também lidam com isso. Eu prefiro ser rico. Você diz isso até ter que fazer o que normalmente é necessário para ficar rico. Indique um app que organiza a mídia moderna e mostra rapidamente a inclinação política de forma visual. Por que eu tô vendo um anúncio? Isso faz parte do vídeo? Gostou do conteúdo? Apoia a gente! Enfim.